Paz do Senhor. Amém. Bom é estar na casa do Senhor. Bom é louvar o Senhor. E quando nós temos a oportunidade e o privilégio de poder ainda falar do amor do Senhor, ainda é um privilégio maior. Nós estamos aqui em poucos, mas eu sei que há uma miríade de anjos aqui nesse lugar. Porque onde estiveram 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali o Senhor fez uma promessa que estaria conosco. Mas nós sabemos que acampado ao redor daqueles que o temem e o buscam, há também os anjos poderosos do Senhor, que nos guardam, que nos livram de todo mal, que nos abençoa, né? Então, e a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus também nessa noite, conforta os nossos corações, sabendo que nós não estamos sós, num mundo tão vil, num mundo tão tenebroso, num mundo que só tem coisas ruins a nos oferecer. Nós sabemos que na presença de Deus, aos pés do Senhor, nós temos um lugar seguro, uma segurança no Senhor. Eu tenho uma palavra no meu coração que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite, que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 27, do verso 62 ao 66. Nós estamos vivendo nos dias atuais, onde muitas pessoas estão em busca de milagres. E a busca desenfreada pelos milagres, as pessoas têm migrado de lugar em lugar, porque eles vão em busca do seu milagre, da sua vitória. As músicas que são feitas atualmente, as músicas são compostas exatamente com essa mensagem. Uma mensagem de vitória, uma mensagem que você vai conseguir. Só que eu quero dizer uma coisa para você nesta noite, que serve para a minha vida. Eu estive meditando ontem na minha casa, eu gostaria de compartilhar com vocês. A pastora Renata já teve oportunidade de ministrar aqui um dia que 86% dos problemas que existem nas nossas vidas, nós somos os causadores disso. Somente 14% são erros de percurso na nossa vida. Então, é muito comum as pessoas querem um milagre instantâneo de Deus. Mas nós temos que entender, se nós estamos sofrendo consequências de uma má escolha, esta música não vai servir para você. Vai ser só um alento só para a sua vida. Eu quero dizer para você que aquele que tem propósito em Deus, obedece à palavra de Deus e busca a santificação no Senhor, que é um processo de santificação, um processo da vida inteira. Conversão se dá em segundos. Quando a pessoa recebe Jesus, ele se converte, ele já recebeu Jesus, ele se converteu imediatamente. Mas a santificação é um processo de vida. Então eu quero dizer para você nessa noite, que o fato de você estar aqui na casa do Senhor, e o fato também de eu estar aqui, é a grande misericórdia do Senhor. Porque a salvação do Senhor é pela graça, para que ninguém se glorie dizendo assim, eu sou merecedor disso. Eu sou tão bom que eu fui alcançado pela graça. Não. É que o Senhor te amou. O Senhor me amou. Ele me resgatou de um lugar inseguro, imprevisível, me colocou num lugar seguro. Esse lugar seguro não quero dizer para você que é uma segurança, porque a alvenaria protege isso. Eu quero dizer que o lugar seguro é porque nós estamos debaixo da mão poderosa do Senhor. E é isso que nos dá essa alegria nessa noite. Todos encontraram Mateus capítulo 27, versos 62 ao 66? Vamos considerar o título, está aqui, o epígrafe, né, desse texto, está como o guarda do sepulcro, ou a guarda do sepulcro. Aí você pode estar pensando consigo mesmo agora, né? O que tem a ver essa palavra? Essa palavra tem tudo a ver com a nossa vida. Ok? Vamos ler. No dia seguinte, isto é, no sábado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiam-se a Pilatos e disseram, Senhor, lembramos que enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse, depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e roubando o corpo digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Este último engano será pior do que o primeiro. Levem um destacamento, respondeu Pilatos, podem ir e mantenham o sepulcro em segurança como acharem melhor. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro. E além de deixarem um destacamento montado guarda, lacraram a pedra. É interessante isso. A guarda do sepulcro. Haviam guardas que estavam ali vigiando
aparentemente na concepção deles, um morto. Tanto é que, a partir do momento que Jesus dá o seu último suspiro de vida na cruz, os discípulos também se ausentaram e disseram: acabou, toda a nossa esperança já foi embora, vamos sair daqui, vamos voltar. Ele morreu. E houve até mesmo os sinais, houve relâmpagos, houve aparentemente um terremoto. Sabe o que o guarda do sepulcro disse? Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Opa! Verdadeiramente este era o Filho de Deus? Será que os sinais não são suficientes? Ainda não. Porque o ápice do Evangelho, o motivo maior de nós estamos aqui nessa noite, sabe o que é? Não é a morte de Jesus Cristo, mas sim a sua ressurreição. A ressurreição de Cristo. Então, é importante que a cada dia da nossa vida nós possamos experimentar a ressurreição, experimentar a fé, a alegria, a fidelidade, os sonhos. Muitas vezes nós somos atingidos pelos pensamentos carnais e roubam de nós esses sonhos. Por quê? Porque tudo aquilo que nós alimentamos da parte de Deus parece que está morto. E às vezes a situação nossa, sabe qual é a nossa situação? Como os guardas do sepulcro, nós estamos guardando alguma coisa morta. Estamos parados, estamos estagnados no saudosismo. Quantos líderes, quantos pastores, quantas igrejas guardando um sepulcro, guardando um morto. Eu quero dizer para você que o Senhor nos trouxe nessa noite para nos dar uma informação importante. Ele está vivo, Ele ressuscitou, e nós também temos vida e vida em abundância no Senhor. A ressurreição trouxe isso. Um acontecimento passado, uma esperança futura, mas um presente que nós estamos vivendo hoje. Jesus Cristo está vivo. Ao visitar o túmulo de Jesus em Jerusalém, vocês vão quitar uma inscrição dizendo que ele não está aqui. Está em inglês, mas está escrito assim: ele não está aqui, ele ressuscitou. É o único túmulo. Se você for no túmulo de Maomé, Maomé jaz naquele lugar. Se você for no túmulo de Buda, Buda jaz naquele lugar. Mas se você for ao túmulo de Jesus, está escrito: ele não está aqui porque ele ressuscitou. E ainda que eles duvidassem ou temessem que isso acontecesse, colocaram uma guarda lá para poder vigiar isso. Mas Jesus e o poder do Senhor, o poder da ressurreição, ela ultrapassa os limites humanos. Há uma frase que não está na Bíblia, mas gostaria de compartilhar com você, que diz assim: o homem nasceu quebrado e vive se consertando. A graça é a cola. Essa cola, se nós não tivermos esta cola, nós estaremos afastados de Deus e separados do amor de Deus. Mas se nós entendermos que através da graça do Senhor Jesus Cristo, a graça salvífica que nos alcançou, um mistério para muitos. Paulo dizia assim: foi-me revelado um mistério que foi ocultado aos profetas, aos patriarcas, mas foi revelado a mim, tão pecador, tal. Paulo falava de um mistério. Esse mistério é o nascimento da igreja, somos nós. É através da igreja, através da comunhão, é através da proclamação do Evangelho, é através de nós proclamarmos que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele está vivo. Se nós proclamarmos o Evangelho de um Cristo morto, quem irá dar crédito a esta pregação? Se eu falar do Evangelho sobre a minha vida, quem vai dar crédito disso? Pode ser que edifique alguém o meu testemunho, mas eu quero dizer para você: se Cristo permanecesse naquele túmulo, não teria significado algum, porque a centralidade do Evangelho está em Cristo Jesus e em sua ressurreição. É um momento, irmãos, se nós entendemos que é o momento de acender a luz, é o momento de compor uma nova canção. A canção é esta: Cristo vive. Cristo vive. Esta é a mensagem central da igreja. Cristo vive e Ele ressuscitou. Mateus capítulo 27, no verso 54. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. A impressão é que a partir da cruz Jesus não era mais nada para aquelas pessoas. Jesus, o rabi, o mestre, o realizador de milagres,
o multiplicador de pães. Mas parece que a partir da cruz, para aqueles que conviveram com Jesus intimamente, parece que aquilo também, poxa, a cruz agora, Jesus não representa mais nada, vamos embora. Vamos pegar as nossas coisas e vamos embora, Jesus morreu. Olha, que erro. Aqueles que reconhecem a presença de Jesus, entendem o que eu estou falando nesse momento. Porque aquele que viu a glória de Deus, nunca mais ele é o mesmo. Pedro, Tiago e João eram os homens mais próximos de Jesus. E eles são os mais mencionados na Bíblia. E sempre Jesus os convidava para estar com ele na transfiguração, nos momentos mais cruciais. Vocês sabiam que da transfiguração, eu estava há pouco tempo preparando uma mensagem sobre isso, e a transfiguração acontece pós o momento em que Jesus está se sentindo muito triste pela morte de João Batista. Ele recebe o comunicado que João Batista havia falecido, e ele estava muito triste, ele quis se ausentar, ele quis sair, ele quis estar só, mas a multidão acompanhava, eles estavam afoitos, ávidos pelos milagres, pela multiplicação dos pães, não importa a situação que eles estavam procurando Jesus, mas Jesus estava triste, ele era um homem, 100% Deus, então ele também sentia tristeza, e ele estava ali preocupado, porque em todas as ocasiões que aconteciam aqueles milagres, Jesus dizia assim: até quando? Para os discípulos, até quando vocês vão agir assim? Será que vocês não entendem? Só faltou Jesus falar: vocês querem que eu desenhe para vocês? Faça um desenho, porque eu tenho falado constantemente para vocês, vocês não têm entendido o que eu estou falando. Aí Jesus se ausenta triste, hein? Pensa numa pessoa solitária. Os pastores são solitários, mas Jesus era um homem solitário também. E ele, no momento de solidão, sabe o que acontece, irmãos? Isso talvez você possa dizer assim: não é o que a Bíblia quer dizer, mas eu entendo dessa forma. O Senhor ministra ao meu coração. Jesus estava tão triste que Deus promoveu um momento importante para Jesus. Um encontro com dois homens que também sofreram as mesmas tribulações, as mesmas aflições. E estavam com Jesus falando o quê? Acerca dos acontecimentos. Sabe o que eles falavam? Da morte de Jesus. E consolando Jesus, dizendo assim, eu estou conjecturando: Jesus, nós também passamos por momentos difíceis aqui. Você também vai passar por momentos difíceis, mas você vai triunfar. Porque você é o cumprimento desta promessa. Eu estou conjecturando, mas eu posso ver aqueles homens consolando o coração de Jesus. E mais um pouquinho de tempo, mais um pouco de tempo, e tudo será consumado. E nós podemos entender que aqueles homens estavam consolando o coração de Jesus. Eu quero dizer para você que há um consolo também nessa noite ao nosso coração, dizendo assim: mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Amados, ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, e assim como Ele é, nós o veremos. O nosso corpo falível, imortal, se revestirá da imortalidade. A imortalidade, então nós seremos imortais com Cristo Jesus, e assim como Ele é, nós o veremos face a face. Eu creio, eu acredito nisso. A nossa fé está pautada nisso. Nós podemos falar de tantos temas da nossa vida, mas se nós tirarmos Jesus do Evangelho, Ele não tem centralidade, Ele perde a centralidade do Evangelho. As pretensas revelações mediúnicas de Allan Kardec, que deram o nome do kardecismo, são baseados em pretensas revelações mediúnicas através de Allan Kardec. Pretensas revelações. E eu quero dizer para você que o kardecismo era baseado em Allan Kardec. Outras religiões são baseadas em alguns líderes. E mesmo eles não existindo, continuam proliferando isso. Mas eu quero dizer uma coisa para você: se Jesus não tivesse morrido, se nós não tivéssemos entendido esse propósito, a religião seria uma religião vã, sem sentido algum. Mas eu quero dizer que Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou, porque a palavra do Senhor diz assim, que nenhum dos seus planos serão frustrados. Jó já disse essa palavra, mas Jesus também, ele estava protagonizando essa história, que nenhum dos planos do Senhor será frustrado. É fácil esquecer os momentos alegres, conquistas e aplausos. É muito fácil. Existe na nossa vida, às vezes, uma vontade de perpetuar um momento feliz na nossa vida. Existem situações que às vezes nós queremos reviver aquele momento feliz na nossa vida, né? Os seguidores haviam esquecido de tudo.
Puxa, tem coisa que eu trago a lembrança, eu falo, puxa, se aqueles dias voltassem, que bom, né? Que alegria, a nossa infância, aqueles momentos felizes, momentos agradáveis com pessoas queridas, que nós amamos. Mas é coisa que nos traz alegria. A própria palavra de Deus diz assim, para você encher o coração daquilo que traz esperança e paz e alegria. Mas os discípulos haviam esquecido de tudo. E os ensinamentos? E os milagres? E os sinais prodigiosos? Acabou. Vamos embora. Jesus já estava advertindo a sua morte. Jesus falava constantemente. Ele não teve hiperfagia, ele não teve nenhuma falta de apetite, ao contrário. Tem gente que quando sabe, estou prestes a morrer, ele começa a perder o apetite, ele começa a se entregar. Jesus, sabe o que Jesus fez? Uma ceia. Vamos comemorar. Sabe comemorar o quê? A minha morte. Vou comer. Mas a tristeza estou sem apetite. Não aconteceu, aqueles desejos meus mais mesquinhos que eu busquei, não aconteceu da forma que eu quis, eu estou sem apetite. Jesus estava prestes a morrer por mim e por você, e ele continuava se alegrando naquilo, porque o papel de Jesus era se entregar. Quando as pessoas dizem, quem matou Jesus? Ninguém matou Jesus, não foi judeu, não foi os romanos, não foi tão poucos religiosos da época. Jesus se entregou. Ninguém matou Jesus, Jesus se entregou por nós, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância na sua presença. Ele se fez maldito para que nós fôssemos benditos da sua presença. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Ao verem Jesus na cruz, essas palavras se diluíram. Acabou. Não acabou. Oh, meu Deus, ali era o começo de tudo. Quando existe certeza no nosso coração, o coração permanece calmo e confiante. Desespero, medo e inquietação são produtos da incerteza. Posso dar uma receita para vocês aqui hoje? Eu li há muito tempo atrás isso, eu achei tão interessante. Quando você estiver desanimado, incerto, ou até mesmo incrédulo em relação a algumas coisas, vá na banca de jornal, compre um jornal. Aí você pega o jornal, ele está dividido por partes, né? Vá no obituário. Sabe lá onde estão as pessoas que morreram? Tem umas cruzinhas e tal. Vai lá no obituário. Não leia as outras notícias não. Leia todo o obituário. Leia todo. Aí quando você terminar de ler o obituário, sabe uma coisa que você vai perceber? O seu nome não está lá. Então você está vivo. Será que não há um motivo? Oh, meu Deus. Não há motivo de se alegrar? Eu estou vivo. Os meus órgãos vitais estão em perfeito funcionamento. Eu tenho vida. Não. O mundo conspira contra mim. Você não vê o que está acontecendo? As coisas, parece que o mundo está conspirando contra você. Ei, calma aí. Espera aí. Eu já falei no início dessa palavra, que 84% dos problemas que acontecem é por causa das nossas más decisões e más escolhas. Ei, pode ser uma tentação, vida do diabo, mas pode ser uma consequência disso. O mundo talvez não está conspirando contra você. Talvez nós estamos vivendo uma crise mundial. Ei, acorda, se liga. Eu estou tão mal. Será que é você e mais quantos milhões de pessoas do Brasil? Talvez estamos vivendo uma crise. Essa crise vai abranger todos. Eu quero dizer uma coisa para você. Elias, com toda aquela fé e ousadia dele, o que ele disse aqui para aquele povo naquela época? Não vai chover, não é? Choveu para Elias? Não. Ei, as nossas orações, ela tem uma força tremenda, mas nós temos que entender o significado da oração. Para o viajor, o homem que viaja, ele diz assim, não chova, porque eu tenho que fazer as minhas vendas, eu tenho que vender. Para o agricultor, o que ele diz? Chova.
Oh, mas as coisas não estão acontecendo da forma que eu quero. Eu quero dizer para você que o que está acontecendo, a conspiração que está acontecendo nesse momento, é a conspiração celestial. É fazer o bom, a perfeita e agradável vontade de Deus sobre a sua e sobre a minha vida. Os discípulos não tinham compreendido o sentido exato da ressurreição. Pois por causa disso eles se esconderam. Opa, vamos esconder. Se eles entendessem meus motivos para a ressurreição, eles estariam, olha, agora nós temos forças para isso. Não, eles vão se esconder, porque eles não entenderam aquilo. O protetor, eles disseram assim, nosso protetor está morto, acabou. Aí de repente no meio daquela situação, aparece um homem chamado José de Arimateia. Ele se interessa pelo corpo de Jesus. E sabe quanto que ele gastou? Para deixar um homem 3 dias dentro do sepulcro? $80.000. Era um sepulcro novo, nunca ninguém tinha usado. E um homem um discípulo, pode ser até um discípulo de Jesus distante. Não temos menções na palavra de Deus. Mas ele fez algo que muitos que estavam próximos de Jesus não fizeram. Não gastariam por alguém desconhecido? Por alguém que for morto na cruz? Os que morriam em cruz é aqueles que cometiam crimes hediondos. Mas um homem se levanta e gastou essa importância. Uma importância muito grande para manter um corpo dentro de um sepulcro por 3 dias. José de Arimateia não tinha ideia do significado da ressurreição. Às vezes nós não entendemos nada, Vitor. Você sabe que quando Jesus estava prestes a ser crucificado, havia uma turba, uma multidão que estava se aglomerando, e Jesus carregando a cruz, eles estavam os curiosos, movidos por aquela situação. E aí o que acontece? No meio da multidão, um homem vem atravessando e diz que Simão o Cirineu, ele era de outra região, mas ele está curioso também por que está acontecendo. Aí Simão Cirineu abre caminho, vem, e aí quando ele chega perto de Jesus, sabe o que acontece? O guarda diz assim, ei você, carrega a cruz. Eu não tenho nada a ver com isso. Você carrega a cruz. Aí Simão coloca a cruz sobre os seus ombros, em ajuda de Jesus, e ele carrega aquela cruz. Talvez na mente de Simão Cirineu, talvez é o mesmo pensamento que passa em nossa mente. O que eu estou fazendo? Por que isso sobre mim? Só que eu quero dizer uma coisa para você, vou conjecturar. Simão não entendeu nada naquele momento, mas no momento do ápice da ressurreição de Jesus, sabe o que Simão poderia dizer? Eu faço parte das aflições de Cristo. Eu não sabia, mas eu participei das aflições de Cristo. Se você está vivendo uma situação adversa na sua vida, eu quero dizer para você nessa noite, você está participando das aflições de Cristo. Se as aflições de Cristo não estão atingindo você, alguma coisa está acontecendo errada. Porque aqueles que seguem a Jesus vão em contramão a esse mundo. Seja um Simão, um Cirineu, suporte a dor de carregar a cruz. Mas quando você entender o propósito da ressurreição, você vai dizer, eu faço parte dos sofrimentos de Jesus. Jesus não deixou que nenhuma de suas palavras caísse por terra. No terceiro dia, ele diz assim, 3 dias. Após os 3 dias vai ressuscitar. No terceiro dia, o que Jesus fez? Abandonou o túmulo. Os projetos de Deus jamais podem ser frustrados. E sabe, houve uma notícia, Mateus capítulo 28:6, que foi a notícia, 28:6, que diz o seguinte: ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito, venham ver o lugar onde ele jazia. É interessante, irmãos, eu acho que vocês já ouviram sobre isso. Alguns pastores já ministraram, e eu achei muito interessante que um dos relatos do evangelho, somente um dos evangelhos relata que eles saíram correndo, né? E ao chegarem ao sepulcro de Jesus, viram um lenço dobrado e tal. Você sabe dessa tradição judaica, né? Vocês já conhecem essa tradição ou não? É uma tradição judaica, que quando eles viram aquele sinal, para eles era um sinal. Somente um dos relatos do evangelho que menciona esses detalhes. Foram correndo, chegando até lá, os lenços estavam dobrados. O lençol estava caído, um lenço dobrado. Há uma tradição judaica que é o seguinte: quando um pai de família ele está à mesa, e ele está se alimentando, se ele se ausentar da mesa,
para que ninguém recolha os seus talheres ou o seu alimento, ele pega um lenço e ele dobra e ele se ausenta. E os serviçais, ou quem olhasse para a mesa, ia entender: olha, ele vai voltar. Ele está saindo agora, mas ele vai voltar, ele não abandonou. Então, quando os discípulos chegaram lá, conhecendo essa tradição judaica, eles viram o lenço, sabe o que eles gritaram? Ele vai voltar! Ele deixou um sinal para nós, ele não deixou sós, ele vai voltar! Que promessa gloriosa! Isso parece que tem perdido ao longo dos tempos. As pessoas estão preocupadas em tanto se dar bem em suas vidas, se dar bem ministerialmente, ser conhecido, ser reconhecido. Eu quero dizer para você: gloriem-se por ter o vosso nome escrito no livro da vida. Eu acho que a única glória que nós podemos pensar na nossa vida e nos regozijar é por termos o nosso nome escrito no livro da vida. As coisas são efêmeras, são passageiras, são momentâneas, mas a eternidade, a infinitude da eternidade nos espera. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A tua igreja o aguarda com ansiedade, Senhor. Esses dias eu estava com a Renata no carro, eu disse assim: meu amor, você já pensou que privilégio agora a gente viver tudo isso, e nós vivemos o arrebatamento da igreja? Que privilégio. Aí a Renata disse assim: seria muito bom. Eu disse assim: seria maravilhoso que a qualquer momento nós ouvíssemos o som da trombeta e nós fôssemos arrebatados desse lugar, dessa terra de horror, porque Cristo ressuscitou, e aqueles que creem em Jesus foram ressuscitados juntamente com Ele. Guardar o sepulcro, sepulcro seja guardado. Nós vimos aqui a ordem que foi dada. O que eles temiam? Temiam o quê? Que fosse uma farsa? Há muitos nos nossos dias atuais, há muitos pastores, há muitos ministros, há muitos obreiros agindo como esses religiosos da época. Gastam tempo, energia, emoções e dinheiro guardando coisas mortas, presos em um passado de derrotas. Quantas pessoas estão presas a um passado? Não, eu não consigo desenvolver, eu não posso fazer porque no passado aconteceu isso. Ei, esqueça o passado, pois o Senhor diz assim, que aqueles que estão no Senhor, eles vivem em novidade de vida. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Nós estamos vivendo em novidade de vida. O passado já está resolvido. O nosso futuro também, o nosso corpo mortal, mas o nosso presente aqui, a nossa alma, esse momento que está sendo decidido agora, nesse momento. O conflito não é céu e inferno, isso já está resolvido. O conflito é terra e céu. Nós temos que aprender a nos desligarmos dessa terra e vivemos na cultura do céu. A cultura do céu é obediência, é fé, é amor, é bondade. Mas a cultura terrena nos domina constantemente. Mas o Senhor nos diz: eu quero implantar no seu coração uma cultura divina, porque aqui é um preparo. Quando você chegar na eternidade, você vai estar preparado já. Nós falamos em outra ocasião, parece dura a palavra. Tem pessoas que falam sobre a eternidade, mas não conseguem ficar 1h30 num culto. Se for para a eternidade, você vai louvar o Senhor lá eternamente. Mas não, me dá um comichão. Eita, é um preparo. Nós estamos nos preparando aqui para aquele grande dia. Ou você está pensando que você vai ficar sentado numa nuvenzinha branca tocando harpa? O céu não é isso não, meu querido. O céu é paz, é alegria, é gozo, é um lugar sem dor, é um lugar que não haverá pranto, é um lugar que não haverá tristezas, é um lugar de regozijo, é a aposentadoria do cristão. Que o INSS, muita gente preocupada com o INSS aí. Eu também estava preocupado esses dias. Falta 2 anos e meio para me aposentar. Eu falei, agora não aposento mais, mas eu quero dizer para vocês uma coisa: o que importa para nós é nós termos o nosso nome escrito no livro da vida, e no momento que nós saímos dessa terra aqui, nós estarmos nos braços dos Pai. Isso é importante para a nossa vida. Quando nós falamos sobre esses guardas do sepulcro, são todos aqueles que falam, pensam e sentem com tudo que está relacionado ao passado, a tudo que passou. É o saudosismo, né? Quem guarda sepulcros não pensa em outra coisa senão no morto. Nós não somos guardadores de sepulcro.
Porque quem está guardando o sepulcro, guarda só pensava no morto. Nós pensamos no Cristo vivo. Nós pensamos naquilo que o Senhor tem preparado para nós. Há poucos dias, ele falou assim, não era isso que eu queria. Não era esse presente. Aí para outra criança, ele pegou uma caixinha de sapato e colocou esterco de cavalo. Aí a criança, quando pegou aquilo, falou, vou fazer uma pegadinha com a criança. A criança, quando pegou aquela caixa e abriu o esterco de cavalo, ela falou assim, uhul, o meu cavalo está chegando. É perspectiva, meu querido. Talvez a situação que você está vendo agora, a visão ótica que você está tendo agora, a cosmovisão, é o seguinte: se você usar um óculos verde, você vai enxergar tudo verde. Se você usar um óculos preto, você vai enxergar tudo escuro. Mas se você tiver uma cosmovisão, você vai ver lá à frente. Algo do Senhor está chegando, algo novo está chegando, algo novo está se aproximando. Há uma vitória, a graça do Senhor. É o ponto de vista, é a perspectiva que nós temos que viver. 3 pedreiros estavam construindo o templo de São Paulo em Nova York. Aí uma pessoa chegou e disse no primeiro pedreiro, o que você está fazendo? Ele falou, estou defendendo uns trocados. E você? Eu estou fazendo um trabalho qualquer. Aí chegaram num terceiro, que estava compenetrado. E você, o que você está fazendo? Ele disse assim, estou construindo um templo para a glória de Deus. 3 pessoas na mesma função, no mesmo lugar, com pensamentos distintos. É esse o pensamento que o Espírito Santo tem gerado na nossa vida. É o pensamento de vitória, é o pensamento de paz, é o pensamento de vida. O que Jesus disse sobre a minha e a sua vida agora é importante. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, é o que Jesus disse. Sabe o que Jesus disse? Em João capítulo 11, verso 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, viverá. Glória. Mas ele não deixou somente isso, ele deixou para a igreja também. Ele deixou uma palavra para a igreja. Sabe o que ele disse? Em Mateus 16, capítulo 16, verso 18. As portas do inferno não poderão vencê-la. Mas não encerra aí, ele deixou também uma palavra para o mundo e para o diabo. E as circunstâncias tentam enfraquecer esta verdade. Mas eu quero dizer para você que aqueles que estão em Cristo Jesus, eles têm vida, vida em abundância. Não serão as adversidades, não será o inimigo, não será o adversário da nossa alma que vai roubar isso de nós. Porque nós cremos um Deus todo-poderoso. Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está dentro de nós. A ressurreição, irmãos, faz parte do projeto de Deus para a sua vida e para a minha vida. A vida que o Senhor nos dá é mais forte do que a morte. Por isso que nós não tememos a morte, por isso que nós somos contrários, contraditórios ao mundo. As pessoas no momento de partir desesperam, ficam horrorizadas, as pessoas veem anjos. Você sabe que o cristão, quando está em verdadeira comunhão com Deus, quando ele sonha, sabe o que ele sonha? Que está expulsando demônio, sonha que está curando as pessoas. Eu sonhei a noite passada que orava e as coisas aconteciam. Então, sabe o que é isso? É você estar um pensamento ligado em Deus. Até o seu sonho é um sonho de paz, um sonho de alegria, um sonho de satisfação, um sonho de realização em Deus. O diabo quis garantir a vitória mantendo Jesus numa sepultura. Esse é o sentimento de morte, sentimento de perda, sentimento de derrota. Ele luta para você não ressuscitar aquilo que aparentemente morreu. O diabo está lutando, ele tentou com Jesus, não conseguiu e não vai conseguir com a sua vida e com a minha vida. Ele está tentando nesse momento roubar de nós aquilo que nós temos de mais precioso na nossa vida. Sabe o que você tem de mais precioso na sua vida? Eu não sei você, eu acho que eu penso assim. O que eu tenho mais precioso na minha vida chama-se gozo da salvação. É uma alegria tão profunda saber que nós somos salvos em Jesus, que se o dia que eu perder isso, perdi tudo. Conta uma história, que uma pessoa era muito rica, possuía muitos bens, mas ele falou assim, eu vou viajar, eu não quero ficar mais com isso aqui, eu vou vender tudo que eu possuo, eu vou reduzir em alguma coisa que possa estar comigo ao longo da minha viagem. Aí ele comprou uma pedra preciosa, uma grande pedra preciosa, e pegou um cruzeiro marítimo para poder viajar, e ele estava na polpa do barco assim, e de repente ele ficou com aquilo brincando com a pedra. Jogava e pegava novamente nas mãos. Jogava. Aquilo inquietou uma pessoa e disse assim, que o indagou.
Ei, rapaz, o que você está fazendo? Ele falou assim, olha, tudo que eu possuía, eu vendi e resume nesse diamante que eu posso transportar, estar comigo onde eu estiver. Ele disse assim, mas você não tem medo? Você fica brincando com isso? Ele falou assim, eu estou fazendo isso há horas. Aí de repente, o que aconteceu? Para infelicidade, a mão dele não alcançou. E o diamante... Eu quero trazer uma ilustração para os nossos dias. Quantos de nós estamos brincando com a nossa salvação? É o que mais precioso você possui na sua vida, mas você está brincando. Alguém chega e você fala, olha, muda esse comportamento, muda sua vida. Para, rapaz, faz tempo que eu estou fazendo isso, não acontece nada. Não acontece nada, mas uma hora vai acontecer. Porque Deus é como o mar, Ele coloca limites, até aqui e não mais. Vai chegar um momento de Deus que Ele vai colocar um limite e vai falar assim, não mais. Não brinque com a sua salvação. Não brinque com aquilo que você tem de mais precioso na sua vida. Estevão foi apedrejado, não foi? Estevão, a história de Estevão, foi o primeiro mártir. O que aconteceu com Estevão? Todos pensaram que a mensagem do Evangelho acabaria ali, seria abafada. Sua morte, ao contrário disso, provocou um grande movimento de evangelização. Quando as pessoas dizem, não, está perdido, acabou, começou tudo agora. A morte de Estevão mobilizou a todos e começou aquele movimento de evangelização. E as pessoas já não temiam mais morrer por Cristo. Porque, sabe o que Estevão viu? Estevão repetiu as mesmas palavras de Jesus. Ele disse assim, eis que vejo os céus abertos e o Senhor assentado no trono. E ele disse assim, recebe o meu espírito. Olha as palavras que Jesus disse. Que via os céus abertos e dizia assim, eu entrego o meu espírito. Olha, a pessoa que vive com Jesus, que serve a Jesus, tem as mesmas atitudes de Jesus, os mesmos comportamentos de Jesus, até as mesmas palavras de Jesus são repetidas, e principalmente num momento difícil como esse. Eu sempre digo, quero repetir para você nessa noite, isso serve para a minha vida, vai servir para a sua também. Nós, um cristão, ele é revelado, se verdadeiramente ele é um cristão, não é pelo quanto ele sabe da Bíblia. É importante que você saiba, para não errar. A Bíblia diz assim, ó, errais por não conhecer as Escrituras. Mas o cristão verdadeiro, sabe quando ele é reconhecido? Diante da adversidade. Como ele reage diante de uma circunstância difícil. Se ele reagir de uma forma errônea, não adiantou nada o conhecimento que ele tem. Mas se ele reage de uma forma certa, as pessoas dirão, eis aí um cristão de verdade. Porque não importa a circunstância, não importa a adversidade, ele vai agir como um cristão onde ele estiver. Paulo também, com a prisão de Paulo, todos pensavam que a igreja e ele terminariam. Foi na prisão que Paulo escreveu essas epístolas maravilhosas que nós temos até hoje, que servem também de guia para a nossa vida. Foi no momento mais difícil, foi na prisão. Não há prisão para a palavra. Você pode prender o cristão, mas a palavra de Deus, ela sempre irá se proliferar. Concluindo, irmãos, esta palavra para o nosso coração, nós não estamos guardando um sepulcro, nós estamos aqui crendo num Deus vivo e real. Que nesse momento, nesta noite, nós possamos pedir com fé, mas com fé mesmo, uma ressurreição para a nossa vida. Uma ressurreição para a nossa igreja. Uma ressurreição para a nossa família. Uma ressurreição para os nossos pastores. Uma ressurreição. O diabo tem mantido guardas impedindo isso. Mas é a noite que nós vamos abrir as janelas da nossa vida, da nossa casa, nossa alma, e vamos gritar para o adversário de nossas almas: o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado, e as forças malignas não terão mais domínio sobre a minha vida. Nós vamos viver uma nova ressurreição, nós vamos ressurgir com Cristo Jesus. Deus tem anjos que podem remover a pedra do seu túmulo. Você pode experimentar uma ressurreição no seu trabalho, pode ser na sua vida espiritual, material, emocional, intelectual, todas essas áreas, na igreja, no ministério, você pode viver essa ressurreição. E é isso que eu quero que você entenda nessa noite, que nós temos que viver esta ressurreição. Nós não podemos estar vigiando mortos, guardando sepulcro. Nós estamos aqui para viver a ressurreição em Cristo Jesus. Esses guardas,
aparentemente protegiam aquele túmulo. O que nós vemos nos nossos dias atuais são os demônios protegendo a corrupção, protegendo a pornografia, protegendo a exploração de menores, protegendo todas essas áreas. Mas eu quero dizer para você que há um Deus todo-poderoso, capaz de dissipar todos esses maus pensamentos, todas essas potestades cairão por terra, porque Cristo ressurgiu, e aqueles que ressurgem em Cristo Jesus são nova criatura no Senhor. Tudo isso irá cair por terra no nome de Jesus. Está chegando a hora, não chegou a hora da igreja reagir. Até quando nós estaremos letárgicos, indiferentes a tudo que está acontecendo no nosso mundo? Nos satisfazemos em vir num culto e participar de uma reunião e protocolar alguns momentos na presença de Deus. Isso não é um protocolo. Está que nós estamos nos alimentando, recebendo informações suficientes para sairmos daquela porta e sermos transformadores também. Deus está removendo pedras. Quem viver, verá a glória de Deus resplandecendo nesta igreja, neste bairro, nesta nação. Deus é poderoso. Ele está aqui. E tem algo novo conversando. Deus tem algo novo para você. Tem algo novo chegando. Tem algo chegando. Tem algo acontecendo. É isso que Deus tem para você. É algo novo. Mas esse algo novo não é para sua satisfação própria. É para que o nome do Senhor seja glorificado eternamente. E para terminar, uma frase de Warren Wiersbe, que diz o seguinte: Ele tomou a minha falência e cobriu com a sua liquidez. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Que esta palavra fique gravada no seu coração e que possa gerar vida e vida em abundância no nome de Jesus. Amém. Eu quero que você fique